Eu, sinceramente, acho que ninguém, se houvesse algum problema, ninguém assumiria. Ninguém ia chegar e abrir que há um descontentamento com alguma coisa e tal. Mas é que ali atrás falaram que o problema era falta de confiança, era problema psicológico. Mas não tem como o problema atingir 30 jogadores do elenco. Não tem como. 30 jogadores abatidos. Não, cada um absorve de uma forma o que está acontecendo. Agora, fato é que a coletiva e as declarações do Cuca após o jogo contra o Avaí foram declarações de que, bom, vou mexer o doce, vou mudar. O Rodrigo Caetano acredita que é só realmente a bola que não está entrando na casinha. E o Alan diz que não tem nada, que estão jogando, treinando, jogando até mais, ou trabalhando até mais do que no ano passado. Então, afinal de contas, o que está acontecendo? Você já conseguiu detectar alguma coisa, Du? Ô Everton, eu tenho dito aqui que eu acho que o problema está mais no elenco do que nos treinadores, no Turco, no Cuca. É claro que o Turco tinha os problemas dele, o Cuca tem o dele, mas eu acho que é um elenco que se escorou nas conquistas. Não é possível, Du. E aí vai muito do ser humano, às vezes o cara nem quer, é do ser humano isso, você vai se escora, você relaxa, você acha que você está com a missão cumprida, e eu falei isso aqui ontem, a gente não percebe isso nos jogos. Eu, pelo menos, acho que nos jogos está havendo entrega, os caras correm, se dedicam, ficam pé da vida quando perde. Mas, quando você se escora em conquistas e um ano vai tão mal, talvez falte dedicação a mais no treino, que você corria 6, 7 quilômetros, agora você corre 3, 4. Uma folga que você aproveita de uma maneira inferior à que você aproveitava no ano anterior. E eu não estou nem dizendo de ir para balada, para festa, não. Descansar menos, dormir mal, enfim, algo diferente. Eu acho que o elenco está escorado. Fizeram história, fizeram mesmo. Daqui a 15 anos, ninguém vai lembrar de 2022. Mas como que se escora? Como que isso acontece? É o que eu estou dizendo, é um relaxamento. Mas o relaxamento não é um problema? Eu acho que mas às vezes o cara nem percebe, Everton. Mas não tem condição... Sabe por que não tem condição de não perceber, Du? Porque os números, os resultados contra adversários que não têm 30% da qualidade... Nem assim eles acontecem. Mas é o que eu estou dizendo, é que para mim acontece esse relaxamento no dia a dia. Você, quando não treina no mesmo nível que você treinava antes, o seu adversário está treinando. Se você relaxou, se você acha que está com a missão cumprida, o Goiás sabe que não está. Mas aí que o América sabe que não está. Mas eu... Só que eu não posso generalizar. Eu não posso dizer que o elenco todo está assim. Pode não ser o elenco todo. Pode ter jogador que, como disse o Alan, está treinando mais do que anteriormente e não está acontecendo. Agora, me preocupou muito a entrevista do Alan. Por quê? Ele falou que não sabe o que está acontecendo, que lá eles não sabem o que está acontecendo. A partir do momento que você tem um problema, que você não consegue vencer os jogos, que o Cuca chegou e falou que tinha 18 finais, agora restam 11, ele só ganhou 2 das que ele jogou. 2. Na Bacia das Almas, ali no finalzinho. Não consegue engrenar. E o elenco, a direção, a comissão técnica, eles não conseguem detectar qual que é o problema. Você só consegue corrigir um problema quando você sabe qual é o problema. Aí você começa a atacar. Não, o problema está aqui, vamos mexer nisso aqui, vamos corrigir isso. A causa dele, né? Só que você não consegue detectar. Então me preocupa muito. A entrevista do Alan foi muito preocupante para mim. Porque dentro do Atlético, um time que não consegue vencer, um time que faz um retorno de zona de rebaixamento, um time que não vence em casa há 200 jogos, um time que toda vez que toma um gol se arrebenta. Qual a última virada do Atlético? Du, eu pode ser sincero... Não, você já respondeu. Eu nem lembro. Te perguntei aqui, eu não sei. Porque o Atlético, todo gol que ele toma, ele se arrebenta. Ou o time adversário faz o gol e vira, ou o time adversário faz o gol e empata e o Atlético não consegue fazer o gol da vitória. Porque emocionalmente esse elenco também está arrebentado. Então, a parte emocional é um problema? Ataque esse problema. A dedicação no dia a dia é um problema? Ataque esse problema. Eu estou supondo. Mas lá dentro eles têm que saber. A direção de futebol precisa detectar. A comissão técnica precisa detectar. O Cuca chegou agora. Ele não detectou, não conseguiu. E a entrevista do Alan, você está chamando a atenção aí que ela é uma entrevista sintomática, preocupante. Porque se o Alan vem para a coletiva e diz que não identificou o problema, é porque ninguém no clube identificou o problema. Exato. Né? Porque se alguém tivesse o Cuca, Rodrigo Caetano, se alguém tivesse identificado,
seguramente ele teria falado. Como que você corrige um problema que você não sabe qual é? Por isso a coisa está muito estranha. Muito estranha mesmo. Se o nosso microfone que para de funcionar, a gente não sabe qual que é o problema. Sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar sem falar, sem sair nosso áudio. Você precisa primeiro corrigir. Ah, é um fio aqui que está arrebentado. Aí você vai lá, emenda o fio. Aí você volta. O Atlético, lá dentro do Atlético, eles não sabem o que está acontecendo. Isso me preocupa. Se não sabe o que está acontecendo, vai corrigir como? Quando é que vai melhorar? O campeonato está acabando. Vai melhorar em dezembro, de férias? E aí o que acontece é que o trabalho do Cuca todos nós conhecemos. Todos nós sabemos do que o Cuca é capaz. E conhecemos muito bem o potencial do elenco. Quando eu chego aqui e cobro do elenco, eu não sou amigo do Cuca. Eu não tenho procuração para defender o Cuca, para defender o Rodrigo Caetano. Eu não tenho procuração. Só que quando eu jogo para cima do elenco, é porque esse elenco pode render mais. Esse elenco deve render mais. E quando me falam que as sessões de treinos durante a semana são excepcionais, mas os jogos não são, é porque, logicamente, não estão executando com primor o que está sendo passado. Porque o que o Pessolano passa no Cruzeiro, os jogadores executam, olha o resultado. O que o Mancini passa nos treinos e os jogadores executam dentro de campo, olha o resultado. O que o Cuca executa durante os treinos, nos treinos funciona e não funciona nos jogos, os jogadores é que não estão executando, gente. Eu não posso acreditar que o Cuca não tenha potencial para treinar esse time, para formatar esse time, para organizar esse time. O time é bom. E o time é muito bom. Esse elenco já mostrou que é bom. Então, quer uma ótima oportunidade? Contra o Palmeiras. Porque a lembrança que eu tenho de uma grande atuação do Atlético foi exatamente na Copa, na Libertadores contra o Palmeiras. Nesse primeiro jogo do Mineirão. Talvez tenha sido a melhor atuação do Atlético sob o comando do Cuca. Então tá aí, ó. O adversário venceu o Rafael Veiga, sem o Danilo. Eu até tô notando que o Palmeiras atingiu o platô. Sem Gustavo Gomes, sem Abel. Sem Gustavo Gomes, sem o Abel. Então, quer dizer, são muitos problemas. Então, dá a resposta agora e começa a tirar o Atlético desse atoleiro, porque se executa o que o técnico pede, aí nós vamos chegar que pô, os caras jogaram demais, executaram. É assim que a banda toca. Agora é um melindre desgraçado, você não pode falar nada aqui de... você critica um jogador, os caras ficam todos pistolas. Nossa, que absurdo. Absurdo o quê? Não, mas peraí. Ano passado a gente elogiou e cansou de elogiar. Isso aí. Elogiar porque mereciam é uma delícia receber elogio. Mas eles mereciam. É o que eu falei. E esse ano eles estão merecendo. Que carinho vai na casa de massagem. Está merecendo crítica. Eu não gosto de generalizar, Everton, mas o problema do Atlético para mim está no elenco. Para mim está claro que o problema do Atlético em 2022 é um problema do elenco que se escorou nas conquistas, achou que a missão estava cumprida numa temporada que tinham todos os campeonatos de novo. E o Atlético focou num só. Toda a entrevista era a Libertadores. Você reparou uma coisa? Quando foi eliminado da Libertadores, não ganha de ninguém mais. Não consegue evoluir, não consegue jogar bem. Porque antes, quando estava na Libertadores, a gente até via alguns jogos bons. O Atlético até conseguia algumas boas vitórias. Foi eliminado, foi eliminado da Libertadores para o Palmeiras, caiu nos pênaltis. O Atlético parece que foi a nocaute e não levanta. São 8h.